Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Continuando o assunto sobre os OVNIs, neste vídeo eu vou falar sobre o falso arrebatamento mundial, chamado também de abdução em massa. A abdução em massa é a crença que OVNIs, ou seres extraterrestres, virão de outros planetas, levar um grupo de pessoas selecionadas antes de um grande cataclisma mundial. Eu recebi este ensinamento logo que eu adentrei no esoterismo no passado. Isso era falado para nós com um tom de muita seriedade, e que tínhamos pouco tempo para nos preparar para que esses OVNIs nos levassem. Bom, como vivemos o tempo da construção de Babilônia Grande, estamos vendo muitas crenças se fundindo. Por isso que o arrebatamento secreto já se fundiu com a crença da abdução em massa por ETs. Eu creio que essa crença é uma parte-chave da manipulação mental promovida pela Nova Ordem, que é a crença no Deus Alien que eu mencionei no vídeo anterior. E o meio religioso está começando a aceitar a crença da raça humana ter sido criada através de um experimento onde teve parte os extraterrestres, como vimos aqui no vídeo no qual eu falei sobre a doutrina dos raelianos. Eles conseguem até usar muitos textos bíblicos para provar isso. Textos como a visão de Ezequiel no rio Quebar e o translado de Enoque e Elias, no qual eles afirmam que Enoque e Elias foram levados por naves espaciais. E eu analiso também que é bastante curioso que Hollywood passou a se interessar muito em disseminar esta crença, arrebatamento secreto, produzindo até um filme com atores de nome, o ator Nicolas Cage e outros. O Nicolas Cage passou a fazer muitos filmes satanistas e no qual ele contribui para a visão da nova ordem mundial. Neste filme, o Nicolas Cage é piloto de avião. Ele é casado com uma evangélica, e é durante um voo que acontece o arrebatamento. O filme apresenta a luta dele para pousar o avião, durante o desaparecimento em massa de pessoas, assim como do copiloto e outros assistentes do voo. A Rede Record também produziu a novela Apocalipse, apresentando o arrebatamento secreto, onde o anticristo só aparece após o arrebatamento. Foi até uma produção interessante, mas essa crença em arrebatamento secreto ela é bastante questionável. Vou apresentar neste vídeo algumas referências que refutam essa tese. O arrebatamento é descrito ao soar da última trombeta, que no caso seria a sétima. Veja, isso está em 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em Apocalipse 10:7 diz: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então nós vemos aqui nesse texto de 1 Coríntios que o apóstolo Paulo advertiu que o arrebatamento vai acontecer ao soar da última trombeta. Então nós sabemos que o arrebatamento ou a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, acontecerá somente ao soar da sétima trombeta. Para complementar isso, veja também o que diz em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então fica claro que o arrebatamento ele só acontece depois da apostasia e depois que se manifestar o homem do pecado. Essa epístola é um chamado urgente para a falsa doutrina disseminada pelo sistema religioso, onde afirmam que o anticristo só irá se manifestar após o sumiço em massa de pessoas. E neste capítulo dá mais detalhes sobre essa questão. Veja: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e de todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira,
segundo a Tessalonicenses 2, do 8 ao 11. Veja que o texto fala de sinais e prodígios de mentira, e que Deus permitirá a operação do erro para que o mundo creia na mentira. O sistema religioso precisa da doutrina do arrebatamento secreto para que eles ganhem tempo e não precisem renunciar o seu capital acumulado, pois caso contrário, quando a marca da besta for implantada, eles precisarão renunciar toda a riqueza que eles acumularam explorando seus fiéis. Por isso que nós já vemos pastores negando a crença na marca da besta, dizendo que a marca da besta é espiritual, pois ela será uma nova identidade digital, sem a qual ninguém vai poder comprar ou vender. No vídeo anterior nós vimos que, ao soar da quinta trombeta, vai ser aberto o poço do abismo, e nós teremos uma invasão como se fosse uma invasão de aliens. Esses demônios do poço do abismo, que são anjos caídos, vão receber permissão de Deus para atacar somente aqueles que não têm nas suas testas o selo de Deus. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo, nós fomos selados com o selo espiritual, e Deus conhece aqueles que o invocam em espírito e em verdade. E a doutrina que diz que o Espírito Santo será tirado para que o iníquo se manifeste não tem fundamento diante dessa revelação mencionada na quinta trombeta. Não há necessidade de tirar os cristãos da terra, pois na tribulação os anjos caídos saberão quem tem nas suas testas o selo de Deus. A palavra revela que esses anjos serão como aves de rapina, que saberão onde estão os cadáveres. Alguns alegam que são aquelas pessoas que ficarem, que padecerão na grande tribulação. Mas no reino de Deus não existe meritocracia. Todos somos salvos pela graça, pois todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, o que retém a vinda do falso Messias é a disseminação da apostasia. É ela que vai abrir o caminho para as pessoas aceitarem o anticristo e a operação do engano. Céu de São Paulo, 1h e 15 minutos do dia 30 de janeiro. E no céu de São Paulo a gente consegue ver essas imagens que nós estamos considerando como objetos voadores não identificados. O padrão se repete. Bom, alguma coisa bastante estranha está acontecendo no mundo, não podemos negar. E cada vez mais essas naves OVNIs ou disco voadores têm sido visto em várias partes do Brasil e do mundo. O que seriam exatamente essas aparições? Alguns diriam que é o projeto Bluebeam para aumentar a crença nos discos voadores, pois possivelmente poderia surgir um deus alien ou coisa do tipo. Poderiam estar preparando um falso arrebatamento ou algum tipo de abdução em massa. Não se sabe exatamente quais são os planos da nova ordem mundial, e como eu falei também, não podemos duvidar, já que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E esses demônios que, segundo eles, habitam o mundo intraterreno, poderiam estar começando a sair do centro da Terra antes da grande abertura do Poço do Abismo, no qual falamos no vídeo anterior. Mas é curioso que até mesmo o Vaticano começou a assumir a possibilidade da existência de seres extraterrestres. Segundo os ocultistas, existe uma nave alien gigantesca que está pousado em cima do Brasil, tendo sido este assunto divulgado até mesmo em uma rede de televisão do Chile, em um jornal de grande audiência. Un impactante documento relacionado con el tema OVNI. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. La foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Estaria alguma força maligna e intraterrena prestes a se manifestar ao mundo com sinais e prodígios de mentira? Eu acredito que sim, e isso enganaria muita gente, provocaria um grande pânico, e essas forças alienígenas poderiam começar a arrastar pessoas para ceifar as suas vidas, pois muitas pessoas acreditam em abdução e também em arrebatamento secreto, crença essa que está começando a se fundir em uma só. Doutor, 2019 é uma data anunciada pelos governos mundiais, né, que assumem que esses ETs estão chegando. Esses seres realmente se posicionam porque estão influenciando a atmosfera da Terra.
Você não tem certeza se eles vêm ou não? Ou você tem? Na realidade, o que eu trago são documentos dizendo que o governo está preparando algo para 2019 e 2020. E está acontecendo algumas conferências, né, na Royal Society, o próprio Vaticano está se movendo, como nós já conversamos. Então, alguma coisa eles estão preparando. E o noticiário falou que eles estavam parados em cima do Brasil, se né? tivesse que fazer alguma coisa, teria feito. Lógico. A elasticidade da matéria é extraordinária, não precisa vir de fora. O Papa, eu já adoro esse Papa maravilhoso, que acho que o mundo adora. Ele já foi mais direto, ele disse: os ETs estão chegando. Eu vou relatar agora um ponto de vista que é meu particular. Eu tive vários sonhos com a chegada de naves espaciais. E nestes sonhos era algo apocalíptico. No sonho era como se fosse a nova ordem mundial, levando pessoas para um abate. Eu fiquei bastante intrigado com estes sonhos e comecei a meditar muito sobre eles. Com base neste sonho e sobre outras informações que eu passei a investigar, coisas que estão relacionadas ao projeto Blue Beam e até na questão do aparecimento de discos voadores que estão sendo notificados no mundo todo, eu comecei então a pensar sobre uma suposição. Como será necessário fazer uma limpeza na Terra, um extermínio em massa de pessoas que não aceitarão o sistema da besta? E nós sabemos que o mundo também ele está entrando em um colapso. Eles precisam fazer uma redução populacional, algo que é de muita urgência para eles. Então eles poderiam criar um falso arrebatamento, que seria um desaparecimento em massa de pessoas, ou mesmo através de um falso ataque de aliens. Assim, englobaria aqueles que acreditam nos aliens e também naqueles que acreditam no arrebatamento secreto. Dessa forma, eles poderiam arrastar essas pessoas para a morte, para algum lugar onde eles exterminariam, dizendo que essas pessoas foram arrebatadas. E assim eles fariam uma redução populacional programada. Isto é apenas uma hipótese minha com base nessa crença que está sendo cada vez mais difundida, que é a crença do arrebatamento e de um ataque alien. Em Mateus 24, do 38 ao 42 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu grifei a parte até que veio o dilúvio e levou a todos, porque eu acredito que essa seja a palavra-chave que revela o falso arrebatamento, pois trata-se do dilúvio do engano, pois somente aquele que estiver na arca é que vai se salvar. O resto da humanidade será levada pelos falsos sinais e manifestações pirotécnicas e tecnológicas, sejam elas Blue Beam ou falso arrebatamento. Então essa interpretação de que aqueles que serão levados serão arrebatados pode ser uma doutrina falsa, já que aqueles que foram levados pelas águas do dilúvio são aqueles que pereceram. Medite sobre essa questão. Duas estarão no campo, uma será levada e a outra deixada. Eu sei que você sempre pensou que esse texto se referisse ao arrebatamento, só que um estudo mais profundo sobre este assunto mostra exatamente o contrário. Mas então você perguntaria, levados para onde? Levadas para o abate, para a morte. Isso nada tem a ver com arrebatamento secreto. Até mesmo Cristo alertou: se disserem que Cristo está lá fora, não saia de dentro da sua casa. Ou seja, se te disserem, Cristo voltou e está ali, dentro daquela denominação tal, fazendo descer fogo do céu, não vá, pois são prodígios de mentira e de morte. Se te disserem, um OVNI pousou ali no Rio de Janeiro, está levando pessoas para morar em Marte, não entre nessas naves, pois pode ser um arrebatamento para a morte. Cristo voltará de forma visível nas nuvens com poder e grande glória, e todo olho verá. O céu vai se rasgar como um tecido e as potências do céu serão abaladas com grande estrondo. E isso vai acontecer somente ao soar da 7ª trombeta. O que isso significa? Significa que nós vamos ver as 6 trombetas. E este contexto fica mais evidente se nós prestarmos atenção na citação do Evangelho de Lucas. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas 17, do 32 ao 37. Será que este texto descreve o arrebatamento secreto? Ou seria um arrebatamento para um abate?
Vocês sabem que quando uma força policial invade uma casa, eles entram com violência para arrastar a pessoa para a prisão ou mesmo para a morte. É isso que a nova ordem mundial irá fazer. A resposta para essa questão pode ser compreendida através da pergunta: onde, Senhor? E Jesus responde: onde estiver o corpo. Em outras traduções cita cadáveres e não corpo. E em outras traduções diz abutres e não águias. Mas essas aves, sejam elas águias ou abutres, vejam que elas se alimentam de carne e representam os principados e potestades que irão levar pessoas que estão em estado de decomposição espiritual. Então, essas pessoas que serão levadas são corpos, pessoas que não têm nas suas testas o selo de Deus. Veja que isso muda totalmente a nossa compreensão sobre arrebatamento secreto. E isso não é apenas uma teoria. Isso pode ser confirmado através de Apocalipse 19, do 17 ao 20. E ouvi um anjo que estava no sol, e ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então nós vemos nesse texto que os anjos irão fazer uma separação entre o joio e o trigo. E nós vemos aqui que não é o trigo que será ceifado, mas sim o joio que será arrancado da terra e queimado. E as aves de rapina, os anjos caídos, comerão a carne daqueles mortos espirituais, pessoas que não passam de cadáveres, pessoas no qual não há nelas o Espírito de Deus. Portanto, cuidado com essa falsa doutrina de arrebatamento secreto e abdução por aliens, pois é uma doutrina demoníaca que vai enganar muita gente. Devemos avaliar o nosso estado espiritual, se nós somos carne ou espírito. Todos os que nasceram de Deus são espírito, e aqueles que não nasceram são apenas carne. Os abutres e as águias, sejam eles anjos de Deus ou anjos caídos, eles sabem quem é carne e quem é espírito. Por isso Cristo falou: onde estiver os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres, para devorar as carnes que estão em decomposição, que são pessoas mortas espiritualmente. Portanto, invoque o nome do Senhor e não seja levado pelo dilúvio do engano. Quando houve o dilúvio universal, Noé soltou 2 aves. Primeiro ele soltou um corvo negro. E por quê? Porque o corvo é uma ave de rapina que se alimenta de cadáveres. E no relato você observa que este corvo ele não voltou. Você sabe por que ele não voltou? Ele não voltou porque ele encontrou muitos corpos em decomposição boiando sobre as águas, que são aquelas pessoas que foram arrastadas pelo dilúvio do engano. Eles ficavam zombando do profeta Noé da mesma forma que hoje as pessoas ficam zombando daqueles que falam que Jesus está voltando. Quando houve então o dilúvio, tudo que havia fôlego de vida expirou, e os cadáveres dessas pessoas ficaram boiando sobre as águas. E quando Noé solta esse corvo, este corvo ele não volta, porque ele acha repouso em cima desses cadáveres. Então Noé depois ele soltou uma pomba, que simboliza o Espírito Santo. Porém, a pomba ela não encontrou repouso e voltou para a arca, porque o Espírito Santo ele não pousa sobre cadáveres e sobre pessoas mortas espirituais. Somente depois Noé soltou novamente a pomba e ela voltou trazendo um sinal de terra seca. Por isso que a palavra de Deus revela que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos últimos dias. Então cuidado com essa crença de arrebatamento secreto e de abdução extraterrestre. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.